Eu nunca imaginei que segurar uma pequena caixa de entrega em minhas mãos frágeis poderia estilhaçar meu mundo em 1000 pedaços. Dentro havia uma carta, uma que meu filho nunca deveria ler e que eu nunca pensei que veria. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar, eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso me ajudará a continuar abrindo meu coração. Toda manhã, eu acordo ao amanhecer em meu pequeno apartamento em São Paulo, na Zona Norte. O zumbido habitual da cidade entra sutilmente pela janela rachada. O apito distante de um trem da linha azul do metrô, o grito ocasional do beco lá embaixo, onde os caminhões de entrega manobram pelos espaços estreitos entre os prédios. Minhas mãos doem até com as tarefas mais simples. A artrite tomou conta dos meus dedos como um inquilino indesejado que se recusa a sair. As paredes beges parecem uma gaiola adornada com fotos de família desbotadas, lembranças de tempos mais felizes, quando os sorrisos não eram forçados e as risadas enchiam estes cômodos. Eu me arrasto até a cozinha, minhas pantufas sussurrando suavemente contra o piso de linóleo. O silêncio é ensurdecedor. Nenhuma ligação esta manhã, nenhum bom dia, nenhuma mensagem perguntando como dormi ou se preciso de algo. Apenas eu e o eco da minha própria respiração. A cafeteira borbulha, ganhando vida. O único som que parece vivo neste espaço que chamo de lar há 37 anos. Então, a campainha toca. Uma raridade nos dias de hoje que faz meu coração pular de esperança. Talvez seja a Dona Maria, do apartamento ao lado, com seu pão de queijo quentinho, ou talvez meu neto tenha decidido visitar a avó sem avisar. Mas quando abro a porta, há apenas um entregador se afastando e um pequeno pacote marrom no meu capacho gasto. A etiqueta de endereço tem meu nome, Helena Matos, mas algo parece errado. O endereço do remetente mostra o nome da minha nora, Juliana, da sua boutique em Moema. Eu esperava um kit de tricô que ela prometeu enviar, um de seus raros gestos do que eu pensava ser bondade. Meus dedos desajeitados lutam com a fita adesiva, a antecipação se misturando com a confusão. Em vez de lã e agulhas, um bilhete dobrado desliza para fora, tremendo entre meus dedos como uma confissão sussurrada. O papel é de cor creme, caro, do tipo que Juliana usa para sua correspondência comercial. Meu nome não está nele. Em vez disso, é endereçado a outra pessoa, alguém cujo nome faz meu sangue gelar, Dr. Ricardo Torres, o advogado da família. As palavras dentro queimam como ácido na pele. Segredos se desdobram na caligrafia precisa de Juliana. Planos para mover ativos discretamente. Discussões sobre a herança do meu filho que eu nunca soube que existiam. Cálculos sobre minhas despesas mensais e quanto eles poderiam economizar ao... As palavras se turvam enquanto as lágrimas embaçam minha visão. Mas a linha mais devastadora me corta como uma lâmina. A velha já cumpriu seu propósito. Miguel concorda que é hora de minimizar nossas obrigações. Uma fotografia cai, amarelada nas bordas. Somos eu e meu filho Miguel, tirada 15 anos atrás no Parque Ibirapuera. Durante um de nossos últimos momentos verdadeiramente felizes juntos. Estamos em pé contra a grade, com a represa se estendendo infinitamente atrás de nós. Nossos sorrisos genuínos e brilhantes. O braço dele está em volta dos meus ombros, protetor, amoroso. Quão distante essa cena parece agora, como olhar para estranhos através de uma janela do tempo que nunca mais poderá ser aberta. Por décadas, dediquei-me à minha família com mãos firmes e um coração aberto. Cuidei de Miguel durante as febres da infância quando o pai dele nos abandonou, passando noites inteiras em claro com panos úmidos e canções de ninar sussurradas. Eu hipotequei meu pequeno apartamento, este mesmo apartamento, para ajudá-lo com as mensalidades da USP quando as bolsas de estudo não foram suficientes. R$ 150.000 que peguei emprestado com o valor do meu imóvel. Dinheiro que ainda estou pagando aos 72 anos. Perdoei as vezes em que ele chegou tarde em casa no ensino médio,
cheirando a cerveja e más decisões. Perdoei suas palavras duras durante seus difíceis 20 e poucos anos, quando tudo era minha culpa, quando meu amor parecia sufocante para ele. Eu sempre estive lá, silenciosa e constante, como os faroleiros sobre os quais eu lia nos livros, invisível até que alguém precisasse de orientação na tempestade. Mãe, você pode ajudar com o aluguel de novo? Estamos apertados este mês, Miguel implorou numa noite de inverno 3 anos atrás. A chuva forte batia nas minhas janelas, e a conta de luz já havia esticado minha aposentadoria do INSS ao limite. Mas engoli meu orgulho e mexi nas minhas economias escassas. O fundo de emergência que eu vinha construindo desde que meu marido morreu. R$ 1.000 naquele mês. 1.200 no seguinte. Logo, tornou-se uma expectativa rotineira em vez de um pedido de emergência. Nas ceias de Natal em seu espaçoso apartamento de alto padrão em Moema, aquele que ajudei a comprar com minha assinatura como fiadora e R$ 20.000 para a entrada, eu via as conversas passarem por mim como fumaça ao vento. Minhas opiniões eram descartadas antes que eu terminasse de falar. Minhas histórias sobre o bairro antigo, sobre a infância de Miguel, sobre a história da família, eram recebidas com sorrisos educados que não alcançavam os olhos de ninguém. Juliana, a esposa do meu filho há 12 anos, desviava a atenção de mim com a precisão de um maestro regendo uma orquestra. Quando eu mencionava meu trabalho voluntário no centro comunitário do bairro, ela interrompia com conversas sobre seus últimos planos de férias. Quando eu compartilhava notícias sobre minhas consultas médicas ou minhas lutas com a solidão, ela tecia silêncios frios através de sorrisos finos e mudava de assunto para algo que me excluía completamente. As histórias da vovó são tão longas, minha neta Manu sussurrou uma vez para a mãe, não baixo o suficiente. A resposta de Juliana foi pior do que qualquer repreensão. Ela simplesmente assentiu com compreensão, como se minha presença fosse um teste de resistência que todos tinham que suportar. Certa vez, quando questionei Juliana sobre uma visita de véspera de Natal cancelada de repente, eu passei 3 dias preparando os pratos favoritos de Miguel e comprando presentes que não podia pagar. Ela deu de ombros com a indiferença de quem enxota uma mosca. Você sabe como as coisas são, Helena. A vida fica corrida. As prioridades mudam. As palavras não ditas apunhalaram mais fundo do que qualquer faca. Você não é mais uma prioridade. Você é substituível. Em momentos de silêncio, geralmente tarde da noite, quando o barulho de São Paulo se transformava em sussurros e meu apartamento parecia um túmulo, a dúvida se infiltrava como o frio do inverno por janelas velhas. Eu era valiosa apenas como o banco ou a babá? O que eu lhes dei todos esses anos foi amor, ou apenas uma transação que ninguém valorizava? Eu criei um filho que via sua mãe como uma obrigação em vez de uma bênção? As perguntas me assombravam durante as noites insones, quando minhas mãos artríticas latejavam e meu coração doía de solidão. Eu ficava olhando para o teto, contando as rachaduras no gesso como as contas de um rosário de arrependimentos. Aniversários se passaram sem cartões, sem ligações, sem reconhecimento de que eu havia vivido mais um ano. Meu 71º aniversário caiu em uma terça-feira de abril. Esperei o dia todo ao lado do telefone, verificando-o repetidamente para ter certeza de que estava funcionando. À noite, eu me convenci de que eles estavam planejando uma surpresa. À meia-noite, entendi que a surpresa era que não haveria surpresa. Quando adoeci com pneumonia no inverno passado, minha condição era tão séria que eu mal conseguia andar até o banheiro sem perder o fôlego. Minhas mensagens ficaram sem resposta por 3 dias. Liguei para o celular de Miguel, deixando recados de voz fracos e ofegantes, pedindo ajuda para ir ao médico. Silêncio. Liguei para a boutique de Juliana, explicando para a assistente dela que precisava que alguém me levasse ao pronto-socorro. Mais silêncio. No 4º dia, quando finalmente estava me recuperando o suficiente para sentir raiva em vez de apenas doença, uma mensagem de texto ríspida chegou de Juliana. Preciso de 3.000 esguardaires para o tratamento dentário da Manu. Emergência. Você pode transferir hoje?
Nenhum como você está se sentindo? Nenhum desculpe, não vimos suas ligações. Nenhum reconhecimento de que eu estive lutando pela minha vida enquanto eles lutavam pelo meu dinheiro. Eu transferi o dinheiro porque não sabia de que outra forma comprar de volta a atenção deles, o amor deles, a consideração humana básica. Foi isso que minha doença me ensinou. Eu só era visível quando minha carteira estava aberta. Então veio a caixa. Aquela caixa amaldiçoada e abençoada que mudou tudo. A carta continha mais do que planos financeiros. Revelava conversas que eu nunca deveria ter ouvido, decisões tomadas sobre meu futuro sem meu conhecimento ou consentimento. Juliana vinha consultando advogados sobre opções de tutela. Não porque eu fosse incapaz. Eu pago minhas próprias contas, mantenho meu próprio apartamento. Sou voluntária 2 vezes por semana no Centro Santa Catarina. Mas porque isso lhes daria acesso legal aos meus bens. Minha pequena carteira de ações, construída ao longo de décadas de economia cuidadosa, aparentemente valia mais do que eu imaginava. A herança que recebi da minha falecida irmã incluía investimentos em ações que haviam crescido substancialmente. Havia tanto dinheiro envolvido que parte dele estava até em Bitcoin através de um consultor financeiro em quem minha irmã confiava. A riqueza deles em reais parecia infinita nos cálculos que Juliana havia feito, como se eu já estivesse morta e eles estivessem dividindo os despojos. Mas a revelação mais cruel foram as palavras citadas de Miguel. Ela está ficando mais difícil à medida que envelhece, mais exigente, mais emotiva. Seria mais fácil para todos se tivéssemos autoridade legal para tomar decisões por ela. Difícil. Era isso que querer um telefonema no meu aniversário me tornava. Exigente. Era isso que pedir ajuda quando estava doente me tornava. Emotiva. Era isso que chorar de solidão me tornava. Li aquelas palavras repetidamente até que se gravaram em minha memória. Minhas mãos tremiam tão violentamente que derrubei minha xícara de café. Uma herança de família da minha avó, pintada com pequenas flores de milho. Ela se espatifou no chão da cozinha, os cacos se espalhando como meu coração, uma rachadura irregular no maior fragmento refletindo a fratura dentro de mim. Lágrimas silenciosas traçaram caminhos em minhas bochechas, caindo na carta de Juliana e borrando sua tinta perfeita. Pela primeira vez em meus 72 anos, pensei comigo mesma: chega, não desta vez, nunca mais. Uma guerra interna se travava em meu peito. Eu temia o vazio, a terrível solidão de não ter mais família no mundo. Mas eu ansiava por algo que tinha esquecido que merecia. Respeito, dignidade, a cortesia humana básica de ser vista como uma pessoa, em vez de um recurso a ser esgotado. O peso de anos de sofrimento silencioso me pressionava como a garoa de São Paulo se acumulando em telhados frágeis. Passei o resto daquele dia guardando as fotos de família, colocando-as em caixas que empurrei para dentro do armário. Não suportava olhar para a foto da formatura de Miguel, ou a foto da primeira comunhão de Manu, ou a foto do casamento onde eu estava orgulhosamente ao lado do meu filho e sua nova esposa, acreditando que estava ganhando uma filha em vez de perder um filho. Naquela noite, fiquei no meu banheiro, encarando o espelho até que o reflexo pareceu estranho. Quem era aquela mulher com cabelos grisalhos e rugas profundas ao redor dos olhos? Quando eu me tornei tão pequena, tão esquecível? Quando deixei de importar? A manhã seguinte trouxe um telefonema que testou minha recém-descoberta determinação antes mesmo que eu tivesse tempo de fortalecê-la. A voz de Miguel carregava sua autoridade casual de sempre. O tom de alguém acostumado a conseguir o que quer sem questionar. Mãe, precisamos conversar. Juliana disse que você recebeu algo pelo correio que a deixou chateada. As palavras dele me atingiram como um golpe físico. Eles sabiam. Haviam descoberto seu erro, percebido que sua correspondência secreta havia caído nas mãos erradas. Agora vinha o controle de danos, a manipulação, o cuidado para me fazer duvidar do que eu tinha visto com meus próprios olhos. Sim, eu disse, minha voz mais baixa do que eu queria. Nós precisamos conversar. O confronto aconteceu na minha mesa da cozinha,
A mesma superfície de fórmica arranhada onde ajudei Miguel com o dever de casa 30 anos atrás. Ele sentou-se à minha frente com Juliana ao seu lado, a postura deles unificada e defensiva. Manu esperava na sala de estar, supostamente assistindo televisão, mas claramente ouvindo cada palavra. Os olhos de Miguel brilharam com negação quando coloquei a carta entre nós. Você está imaginando coisas, mãe? Isso está tirado de contexto. Pare de criar problemas onde não existem. A voz dele carregava a frieza de quem se dirige a uma criança confusa, em vez da mulher que o criou, se sacrificou por ele, o amou incondicionalmente por 42 anos. Juliana teceu chantagem emocional como uma aranha tecendo sua teia. Helena, você está claramente entendendo mal um planejamento de patrimônio de rotina. Toda família discute essas coisas. Mas se você vai ser paranoica e difícil sobre conversas normais, talvez tenhamos que reconsiderar seu futuro papel em nossas vidas. A ameaça pairava no ar como fumaça. Comporte-se, ou perca sua família inteiramente. Minha neta Manu desviou o olhar quando tentei encontrar seus olhos, incerta e desconfortável, presa entre os adultos em quem confiava e a avó que estava aprendendo a ver como um problema a ser administrado. Senti-me presa, afogando-me em decepção e incredulidade. Este era meu filho, o menino que embalei durante os pesadelos, o adolescente que defendi quando os professores o chamavam de difícil, o jovem que aplaudi na formatura. Esta era a família em torno da qual construí meu mundo inteiro, e eles estavam me olhando como se eu fosse o inimigo. Mas então a voz de Dona Maria cortou meu desespero como a luz do sol através de nuvens de tempestade. Dona Maria Santos morava ao lado há 8 anos, observando meu lento definhar com os olhos atentos de quem sobreviveu às suas próprias traições familiares. Ela tinha 75 anos, uma enfermeira aposentada que criou 4 filhos depois que o marido morreu jovem. Ela bateu na minha porta 1 hora depois que Miguel e Juliana saíram, trazendo um prato de seu famoso pão de queijo e uma expressão que eu raramente via, uma proteção maternal feroz. Eu ouvi vozes alteradas. Ela disse baixinho, sentando-se na minha cadeira da cozinha como se pertencesse ali. E querida, eu venho observando você desaparecer pedaço por pedaço há anos. Você merece mais do que eles estão te dando. Sua gentileza acendeu uma faísca de esperança na escuridão que me engoliu por inteiro. Pela primeira vez em meses, não me senti completamente sozinha. Aquela conversa com Dona Maria mudou algo fundamental dentro de mim. Ela me ajudou a entender que amar alguém não significa aceitar seus maus tratos. Que ser mãe não exige martírio. Que minhas necessidades, meus sentimentos, minha dignidade importavam tanto quanto os de qualquer outra pessoa. Comecei aos poucos, testando minha nova espinha dorsal com pequenos passos em direção à independência. Quando Juliana ligou 2 dias depois pedindo dinheiro, desta vez, R$ 4.000 para reparos inesperados no carro. Fiz algo que nunca havia feito antes. Eu disse não. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por tanto tempo que pensei que ela tinha desligado. Com licença? Ela finalmente disse, sua voz afiada com incredulidade. Eu disse não, Juliana. Não posso ajudar com isso agora. Não pode ou não quer? O gelo em seu tom poderia ter congelado a represa de Guarapiranga. Não quero, admiti, a palavra soando estranha na minha língua, mas estranhamente poderosa. Outro silêncio, então. Tudo bem. Espero que esteja preparada para as consequências do seu egoísmo. A ameaça era clara, mas pela primeira vez, não me aterrorizou. Me libertou. Dei meu primeiro passo real em direção à libertação ao entrar no escritório de assistência jurídica gratuita na Rua da Consolação, minhas mãos tremendo enquanto eu passava por portas de vidro pelas quais passei centenas de vezes, mas nunca tive coragem de entrar. A conselheira de recepção era uma jovem com olhos gentis e paciência infinita enquanto eu me atrapalhava com minha história. Senhora Matos, ela disse gentilmente, parece que você pode estar sofrendo abuso financeiro contra idosos. Existem proteções legais disponíveis para você, maneiras de proteger seus bens e sua autonomia.
Abuso financeiro contra idosos. As palavras deram um nome ao que eu estava suportando, validação de que minha dor era real e minhas preocupações legítimas. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormi sem a ansiedade se contorcendo em meu peito como uma coisa viva. O som distante do trem da linha azul pareceu reconfortante em vez de solitário, um lembrete de que o mundo era maior que meu apartamento, maior que as expectativas da minha família, maior que a capacidade deles de me diminuir. Comecei a frequentar sessões de terapia no centro comunitário, juntando-me a um grupo de apoio para idosos que navegavam em conflitos familiares. A doutora Patrícia Oliveira, uma assistente social clínica na casa dos 60, ajudou-me a entender padrões que eu nunca havia reconhecido. Helena, ela disse durante nossa terceira sessão, quando você aprendeu pela primeira vez que suas necessidades não importavam tanto quanto as dos outros? A pergunta desbloqueou memórias que eu havia enterrado. O martírio da minha própria mãe, seus sacrifícios constantes que nunca foram reconhecidos ou apreciados. Aprendi cedo que ser uma boa mulher significava ser altruísta a ponto de se autodestruir. Aprender a dizer não foi como aprender uma língua estrangeira. A doutora Patrícia me deu dever de casa, praticar dizer não a pequenos pedidos de estranhos. Não para o caixa do supermercado perguntando se eu queria doar para a caridade. Não para o operador de telemarketing vendendo seguros. Não para a vizinha que sempre me pedia para regar suas plantas quando viajava. Cada não fortalecia músculos que eu havia esquecido que possuía. O inverno se transformou em primavera. E com ele veio o almoço de família de Páscoa. Eles planejaram com meses de antecedência, assumindo minha presença, minha contribuição com tortas e acompanhamentos, minha presença silenciosa no canto enquanto discutiam suas vidas. Mas este ano, cheguei não com travessas e sorrisos ansiosos para agradar, mas com um envelope lacrado e 20 anos de raiva suprimida, educadamente contida em traje social. O apartamento de alto padrão parecia o mesmo. Móveis caros dispostos para o máximo impacto visual, fotos de família cuidadosamente selecionadas para projetar sucesso e felicidade. Mas eu o via de forma diferente agora, reconhecendo a encenação, a performance de harmonia familiar projetada para convencer os de fora de que tudo estava bem. Miguel me cumprimentou com seu abraço superficial de sempre. Juliana com seu sorriso pintado que nunca chegava aos olhos. Manu, agora com 14 anos, mal ergueu os olhos do celular. Durante a conversa antes do almoço, enquanto Juliana orquestrava a conversa fiada como uma maestrina, coloquei o envelope na mesa de centro com deliberação silenciosa. "O que é isso, mãe?" Miguel perguntou, seu tom já desconfiado. "Uma carta registrada detalhando minha retirada do envolvimento financeiro com sua família, até que eu seja tratada com o respeito e a consideração que mereço como ser humano e sua mãe." O silêncio que se seguiu foi pesado. O garfo de Juliana bateu em seu prato. Manu finalmente levantou os olhos do celular, sentindo a eletricidade no ar. "Você está sendo dramática", disse Juliana, sua voz tensa de raiva contida. "Sempre tratamos você bem. Melhor do que a maioria das famílias trata seus parentes idosos. Trataram?" Perguntei, pegando em minha bolsa a carta que iniciou esta revolução, porque esta correspondência sugere o contrário. O rosto de Miguel ficou pálido ao reconhecer a caligrafia de sua esposa. "Mãe, você não entende." "Eu entendo perfeitamente." Minha voz estava firme, mais forte do que estivera em anos. "Entendo que vocês planejavam controlar minhas finanças sem meu conhecimento. Entendo que discutiram a possibilidade de me declarar incompetente para administrar meus próprios assuntos. Entendo que me veem como um fardo a ser administrado, em vez de uma pessoa a ser amada." Juliana tentou sua manipulação emocional usual, as lágrimas aparecendo sob comando. "Helena, você está distorcendo tudo. Nós nos preocupamos com você. Estamos preocupados com sua capacidade de tomar boas decisões à medida que envelhece. Tudo isso vem de um lugar de amor." "Amor?" A palavra parecia amarga na minha língua.
É amor quando vocês me ignoram por semanas e depois exigem dinheiro? É amor quando cancelam visitas sem explicação? É amor quando discutem meu futuro sem me incluir na conversa? Levantei-me, minhas pernas mais firmes do que estiveram em meses, e caminhei até a lareira falsa, onde Juliana exibia suas fotos de família cuidadosamente arranjadas. Peguei a do dia do casamento de Miguel, estudando meu próprio rosto de 12 anos atrás, esperançosa, confiante, felizmente inconsciente do que estava por vir. Não vou mais comprar amor com meu dinheiro, eu disse, colocando a foto virada para baixo na lareira. Não vou mais aceitar migalhas de afeto em troca de apoio financeiro. Respeitem-me como sua mãe e membro da família, ou me percam completamente. O poder naquelas palavras surpreendeu até a mim. As lágrimas de Juliana secaram instantaneamente, substituídas por um cálculo frio. Você está cometendo um erro enorme, disse ela. Família é tudo. Sem nós, você não tem nada. Sem respeito, respondi. Família é pior que nada. É uma mentira que te faz esquecer seu próprio valor. Miguel finalmente falou, sua voz carregando uma dor que eu não tinha certeza se era real ou encenada. Mãe, por favor, não faça isso. Não destrua nossa família por causa de dinheiro e mal-entendidos. Eu não estou destruindo nada, disse eu, pegando minha bolsa e casaco. Estou simplesmente me recusando a ser destruída por mais tempo. Saí da casa deles naquela noite, sentindo-me mais leve do que em anos, apesar do peso da incerteza sobre o que viria a seguir. A carta que deixei delineava meus novos limites. Não mais assistência financeira sem documentação legal e termos de pagamento claros. Não mais aceitar convites apenas para ser ignorada ou dispensada. Não mais fingir que o tratamento deles era aceitável. Mais importante, eu incluí documentação de meus ativos financeiros e competência legal, preparada com a ajuda do meu advogado, deixando claro que qualquer tentativa de buscar a tutela seria recebida com vigorosa oposição legal. Mas famílias como a minha não entregam o controle facilmente. 3 semanas depois, descobri que Miguel havia compartilhado um post nas redes sociais. Uma foto cuidadosamente editada do almoço, mostrando a cadeira vazia onde eu estava sentada antes de sair. A legenda dizia: almoço de família interrompido por drama e exigências irracionais. Algumas pessoas simplesmente não conseguem apreciar o que têm. Grato pelos membros da família que escolhem o amor em vez do conflito. O post tinha dezenas de curtidas e comentários solidários de amigos e parentes que só conheciam a versão dele dos acontecimentos. Pessoas que eu conhecia há anos, pessoas que eu havia acolhido em minha casa, agora me viam como a vilã de uma história que eu não tive permissão para contar. A humilhação pública doeu mais do que a traição privada, porque pareceu tão calculada, tão projetada para me isolar ainda mais de qualquer sistema de apoio potencial. 2 dias depois, Juliana ligou com o que parecia um pedido de desculpas, mas que soou como ácido envolto em seda. Helena, estive pensando em nossa conversa, e você está certa. Não fomos tão atenciosos quanto deveríamos. Miguel se sente péssimo com o rumo que as coisas tomaram. Gostaríamos de levá-la para jantar neste fim de semana e conversar sobre tudo. As palavras eram perfeitas, roteirizadas, ocas como ovos de Páscoa. Eu podia ouvir a manipulação sob a superfície, a tentativa de me puxar de volta com falsas promessas e gentileza temporária. É muito gentil da sua parte oferecer, eu disse cuidadosamente. Então você virá? Não, eu disse, a palavra saindo mais fácil agora. Mas obrigada por pensar em mim. A pausa que se seguiu revelou tudo o que eu precisava saber sobre a sinceridade de seu pedido de desculpas. Entendo, disse Juliana, sua voz abandonando a pretensão de calor. Bem, espero que você seja feliz com sua escolha de ficar sozinha. Senti a ferroada de suas palavras. A crueldade intencional projetada para me fazer duvidar de mim mesma e voltar aos velhos padrões. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Em vez de desmoronar sob a manipulação emocional, senti uma estranha sensação de calma se instalar sobre mim como um cobertor quente. Estou aprendendo a ser,
Eu disse com sinceridade. E Juliana? Não entre em contato comigo novamente, a menos que esteja genuinamente pronta para me tratar com respeito. Desliguei o telefone e entendi, talvez pela primeira vez na minha vida, que meu poder não estava em lutar contra suas sombras e manipulações. Meu poder estava na minha capacidade de permanecer calma e inabalável, de fazer minhas próprias escolhas, independentemente da aprovação ou desaprovação deles. Essa percepção marcou o início do meu verdadeiro renascimento. A primavera chegou a São Paulo com um calor incomum e decidi comemorar fazendo algo que não fazia há 20 anos. Matriculei-me em uma aula de arte no Centro Cultural São Paulo. A instrutora era uma mulher enérgica na casa dos 50, chamada Patrícia, que tratava a todos como se fossem potenciais Picassos, independentemente de sua habilidade. Arte não é sobre perfeição, ela disse ao nosso grupo de 8 idosos no primeiro dia. É sobre expressão. É sobre colocar pedaços de sua alma na tela e ver o que acontece. Minha primeira pintura foi terrível. Uma tentativa desajeitada de capturar a vista da minha janela. A perspectiva estava errada, as cores turvas. Tudo parecia uma pintura a dedo de criança. Mas algo mágico aconteceu enquanto eu trabalhava. Por 2 horas, não pensei em Miguel ou Juliana ou no drama familiar. Pensei apenas na maneira como a luz se move, sobre como o azul pode conter tantas emoções diferentes. Na minha 4ª aula, eu estava pintando memórias. Não as dolorosas, mas os momentos dourados que eu havia esquecido que existiam. O Parque Ibirapuera, em uma tarde de verão de 30 anos atrás. A primeira geada do inverno cobrindo um parque. A maneira como a luz da manhã costumava encher minha cozinha quando a felicidade ainda morava lá. Patrícia notou minha melhora e me chamou de lado depois da aula uma noite. Helena, você tem um olho natural para capturar emoção em paisagens. Já considerou que essas pinturas podem estar contando sua história? Olhei para a pequena tela que acabara de terminar. Um pôr do sol sobre o rio Pinheiros, pintado em laranjas quentes e roxos profundos que de alguma forma pareciam esperança tornada visível. Talvez estejam, admiti. Através da aula de arte, reconectei-me com partes de mim que havia enterrado sob décadas de cuidar dos outros e agradar as pessoas. Lembrei-me de que uma vez amei fotografia, que tentei escrever poesia nos meus 30 anos, que sonhava em viajar para lugares que só tinha visto em revistas. Dona Maria e eu começamos a fazer caminhadas semanais pelo bairro, compartilhando histórias e segredos como adolescentes, apesar de nossas idades somadas totalizarem quase 150 anos. Ela me contou sobre suas lutas com seus próprios filhos, como aprendeu a amá-los à distância quando a presença deles se tornou tóxica para sua paz de espírito. Amar não significa deixar as pessoas te destruírem, ela disse uma tarde, enquanto estávamos sentadas perto do lago no parque, observando as famílias alimentarem os patos e as crianças brincarem nos balanços. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é se proteger para poder continuar capaz de amar. Suas palavras se instalaram em meu coração, como sementes encontrando solo fértil. Comecei a me vestir com cuidado novamente, não para a aprovação de ninguém, mas para a mulher no espelho que estava lentamente se lembrando de seu valor. Comprei uma blusa azul suave que combinava com meus olhos, arrumei meu cabelo grisalho em um corte elegante, em vez de apenas conveniente. Pequenas mudanças que pareceram revolucionárias, depois de anos me tornando invisível. Meu apartamento floresceu com flores frescas da feira e telas apoiadas nas paredes, respingos de cor que refletiam a vida retornando ao meu espírito. Reorganizei os móveis para criar uma luz melhor para pintar, pendurei cortinas que deixavam entrar mais sol, transformei meu espaço de vida em um lar que celebrava, em vez de meramente abrigar. A solidão que eu temia tão desesperadamente começou a se transformar em algo inesperado. Solitude. A diferença foi profunda. A solidão parecia punição, como evidência de minhas falhas e inadequações. A solitude parecia liberdade,
como espaço para descobrir quem eu era sem as expectativas dos outros me definindo. Eu ainda sentia falta da minha família. O sonho do que poderíamos ter sido juntos, a fantasia de amor incondicional e respeito mútuo. Mas eu não sentia mais falta da realidade do que realmente tínhamos sido. Uma dinâmica dolorosa, onde meu valor era medido por minha utilidade e meu amor era dado como certo. O inverno chegou com a típica abundância de festivais e shows ao ar livre de São Paulo. Pela primeira vez em anos, fui a eventos sozinha e descobri que gostava da minha própria companhia. Sentei-me sozinha em shows no parque, lendo livros durante os intervalos e observando as pessoas sem me sentir constrangida com meu status de solteira. Numa noite de julho, enquanto pintava um pôr do sol da minha sacada, percebi que havia passado 3 semanas sem chorar. 3 semanas sem aquela dor familiar no peito que fora minha companheira constante por tanto tempo que eu havia esquecido que a vida poderia ser diferente. A percepção não trouxe celebração exatamente, mas um silencioso sentimento de admiração. Como uma pessoa se recuperando de uma longa doença que de repente percebe que pode respirar livremente de novo. Mas a transformação não é linear, e famílias como a minha não desaparecem silenciosamente no fundo. Em agosto, Manu me ligou diretamente pela primeira vez em mais de um ano. Sua voz soava pequena e incerta, sem a displicência confiante que aprendera com os pais. Vó? É a Manu. Eu queria falar com você. Meu coração se apertou com esperança e cautela em igual medida. Olá, querida. Como você está? Estou bem, quer dizer, não muito bem. Mamãe e papai têm brigado muito ultimamente e... Ela fez uma pausa, e eu pude ouvir lágrimas em sua voz. Eu os ouvi falando sobre você, sobre coisas de dinheiro, e eu acho que talvez eles não tenham sido muito legais com você. A conversa que se seguiu revelou que Manu havia começado a questionar a versão de seus pais dos acontecimentos à medida que amadurecia de criança para adolescente. Ela notara minha ausência nas reuniões de família, ouvira conversas que não deveria ouvir, começara a reconhecer a maneira como seus pais falavam de mim com crueldade casual. Sinto sua falta, ela disse simplesmente. Sei que não parecia antes, mas sinto. Sinto falta das suas histórias, dos seus biscoitos e do jeito que você sempre se lembrava de tudo que era importante para mim. Falar com Manu despertou sentimentos que eu havia enterrado fundo. O amor de avó que estivera adormecido sob camadas de dor e decepção. Mas também apresentou um novo desafio. Como manter meus limites e, ao mesmo tempo, permanecer aberta a um relacionamento com o único membro da família que parecia genuinamente se importar comigo. Marcamos de tomar um café em uma tarde de sábado, quando seus pais acreditavam que ela estava na casa de uma amiga. Vê-la entrar no café, alta agora, quase 15 anos, movendo-se com a autoconsciência da adolescência, trouxe lágrimas aos meus olhos. Você parece diferente, vó, ela disse, sentando-se na cabine à minha frente. Mais feliz, talvez? Estou mais feliz, admiti. Levei muito tempo para aprender que isso é permitido. Conversamos por 2 horas sobre a escola, seus sonhos de estudar medicina veterinária, suas frustrações com o foco de seus pais na aparência e no status em detrimento da conexão emocional. Ela estava desenvolvendo seu próprio relacionamento com a autenticidade, questionando os valores com os quais fora criada. Eles continuam dizendo que você abandonou a família, ela disse cuidadosamente. Mas não foi isso que aconteceu. Foi? O que você acha que aconteceu? Perguntei, querendo que ela chegasse às suas próprias conclusões, em vez de simplesmente aceitar as minhas. Acho que eles te deram como certa, ela disse com a clareza moral que às vezes surge na adolescência. Acho que eles te trataram como um caixa eletrônico em vez de uma pessoa. E quando você finalmente se defendeu, eles ficaram bravos porque era inconveniente. Sua avaliação foi tão precisa que me tirou o fôlego. Eu amo seus pais, eu disse a ela honestamente. Mas não posso aceitar um tratamento que me faz sentir inútil apenas para manter os laços familiares.
Isso não é saudável para ninguém. Manu assentiu com uma compreensão além de seus anos. Talvez se eles virem que não podem mais te controlar, aprendam a realmente te apreciar. Talvez, concordei. Mas mesmo que não aprendam, aprendi algo importante. Posso amar as pessoas sem deixar que elas me destruam. Nosso novo relacionamento se desenvolveu lentamente, com cuidado, construído com base no respeito mútuo em vez de obrigação. Manu me ligava quando precisava de alguém para conversar, visitava quando podia fazê-lo honestamente. Pintei para ela uma pequena tela de girassóis, sua flor favorita, e ela a manteve em sua escrivaninha como um lembrete de que alguém a via como mais do que uma extensão das ambições de seus pais. Através do meu relacionamento com Manu, comecei a entender que a cura não exigia cortar todos os laços familiares. Exigia estabelecer laços saudáveis baseados em cuidado e respeito genuínos. A primavera pintou São Paulo com cores brilhantes que me lembraram por que me apaixonei por esta cidade 50 anos atrás. Eu vinha pintando regularmente há meses, minhas telas se tornando mais confiantes e expressivas. Patrícia sugeriu que eu considerasse mostrar algumas peças na exposição de arte comunitária da biblioteca. Uma ideia que me aterrorizou e emocionou em igual medida. A arte deve ser compartilhada, disse ela, estudando minha última pintura. Uma cena de inverno de um parque coberto de geada, árvores nuas se estendendo para um céu cinzento que de alguma forma conseguia transmitir esperança, em vez de desespero. Seu trabalho conta histórias que outras pessoas precisam ouvir. Na noite anterior à abertura da exposição, eu estava em meu apartamento cercada por um ano de pinturas, tentando decidir quais estavam prontas para encarar o mundo. Cada tela representava um passo em minha jornada do sofrimento silencioso à autoexpressão autêntica. Dona Maria veio me ajudar a escolher, trazendo vinho e sua sabedoria direta de sempre. Esta aqui, disse ela, parando em frente a uma pintura que eu quase excluí. Mostrava uma mulher idosa sentada sozinha à mesa da cozinha, a luz da manhã entrando por uma janela, seu rosto refletindo tanto tristeza quanto força silenciosa. Esta é a sua verdade bem aqui. Olhando para a pintura através dos olhos de Dona Maria, vi o que ela queria dizer. A mulher na pintura não era uma vítima. Era uma sobrevivente contemplando seu próximo capítulo. A abertura da exposição atraiu uma multidão modesta de frequentadores da biblioteca, colegas artistas e membros da comunidade. Fiquei nervosamente perto da minha pequena coleção, vestindo a blusa azul que marcou o início da minha atenção renovada a mim mesma, observando estranhos examinarem pedaços da minha alma tornados visíveis em tinta e tela. Uma mulher da minha idade parou em frente à pintura da mesa da cozinha por um longo tempo. Isso fala comigo, ela disse quando notou que eu a observava. Há algo na expressão dela. Ela está sozinha, mas não derrotada, não é? Ela está aprendendo a diferença entre solidão e solitude, respondi. A mulher assentiu com compreensão. Tenho 78 anos e acho que ainda estou aprendendo essa lição. Conversamos por 30 minutos sobre arte, envelhecimento, relações familiares e o desafio de manter a dignidade em um mundo que muitas vezes trata os idosos como invisíveis ou irrelevantes. O nome dela era Dora, e ela vinha lutando com dinâmicas familiares semelhantes. Filhos adultos que a viam como um recurso em vez de uma pessoa. No final da noite, eu havia vendido 3 pinturas e trocado informações de contato com 5 pessoas que queriam continuar as conversas que havíamos começado. O dinheiro não era significativo, o suficiente para material de arte e um bom jantar. Mas a validação não tinha preço. Mais importante, eu havia descoberto que minha história, pintada em cores e compartilhada sem palavras, tinha o poder de se conectar com as experiências de outras pessoas. Minha dor, transformada em arte, estava ajudando outros a se sentirem menos sozinhos em suas próprias lutas. O inverno chegou cedo naquele ano, cobrindo São Paulo com a primeira geada em meados de novembro. Eu estava me preparando para mais um feriado tranquilo, quando Manu ligou com notícias inesperadas. Vó, mamãe e papai têm perguntado por você.
Acho que eles querem te convidar para o Natal. Meu primeiro instinto foi de ceticismo protetor. O que você acha que causou isso? Honestamente, acho que eles estão com problemas financeiros. Papai perdeu um grande cliente e a boutique da mamãe não está indo bem. Eles têm falado sobre dinheiro constantemente. A verdade em sua avaliação doeu, mas não me surpreendeu. Em suas mentes, eu aparentemente ainda era o caixa eletrônico que eles poderiam precisar acessar novamente. O que você acha que eu deveria fazer? Perguntei a ela. Acho que você deveria fazer o que te faz sentir bem consigo mesma. Ela disse com uma sabedoria que me encheu de orgulho da jovem que ela estava se tornando. Passei dias considerando o convite, discutindo-o com a doutora Patrícia na terapia e com Dona Maria durante nossas caminhadas. A minha versão antiga teria aproveitado qualquer desculpa para se reconciliar, desesperada por conexão familiar, independentemente do custo para minha dignidade. Mas eu aprendi a me fazer perguntas diferentes. Essa interação honrará meu valor como pessoa? Nos levará a uma dinâmica de relacionamento mais saudável. Estou sendo convidada como um membro amado da família ou como uma solução potencial para seus problemas? As respostas eram desconfortavelmente claras. Liguei diretamente para Juliana, algo que não fazia há meses. Entendo que você gostaria que eu me juntasse a vocês no Natal, eu disse sem rodeios. Sim, sentimos sua falta, ela respondeu, seu tom cuidadosamente modulado para soar sincero. A família deveria estar junta durante os feriados. Concordo que a família deveria estar junta, eu disse. Mas aprendi que estar junto de forma significativa requer respeito mútuo e cuidado genuíno com o bem-estar um do outro. Silêncio do lado dela, então. Claro que nos importamos com você, Helena. Sempre nos importamos. Se isso é verdade, então você entenderá por que preciso saber que este convite não é motivado por suas recentes dificuldades financeiras. Outra pausa, mais longa desta vez. Quando ela falou, sua voz havia perdido seu calor artificial. Não sei o que a Manu andou te dizendo, mas nossas finanças não são da sua conta. Você está absolutamente certa, concordei. Não são da minha conta. Assim como minhas finanças não são da sua. A conversa terminou sem resolução, mas me senti orgulhosa por manter meus limites enquanto deixava a porta aberta para uma reconciliação genuína, se eles estivessem prontos para esse tipo de relacionamento. O Natal chegou cinzento e silencioso. Passei a manhã pintando. Uma nova tela retratando galhos de árvores nus contra um céu nublado, de alguma forma conseguindo capturar a esperança na promessa dormente da primavera. Manu ligou por volta do meio-dia. Eles estão bem chateados que você não está aqui, ela relatou. Como você está se sentindo sobre isso? Honestamente? Aliviada. A discussão tem sido pior ultimamente, e acho que minha presença poderia ter piorado em vez de melhorar. Sinto muito que você esteja lidando com essa tensão em casa. Está tudo bem. Agora entendo melhor por que você fez as escolhas que fez. Às vezes, se proteger é a única maneira de se manter saudável o suficiente para amar as pessoas adequadamente. Suas palavras, tão maduras para 15 anos, me encheram de orgulho e esperança para o futuro dela. Mais tarde, naquela tarde, Dona Maria bateu na minha porta carregando um prato de peru e todos os acompanhamentos da ceia de Natal da família do filho dela. Ninguém deveria passar o Natal sozinho, disse ela, entrando na minha cozinha como se fosse a dona do lugar. Eu não estou sozinha, percebi ao dizer isso. Tenho você e a Manu e minha arte, e uma vida inteira que estou construindo em torno de pessoas que realmente me valorizam. Passamos a noite compartilhando histórias, olhando minhas pinturas e planejando uma ida à loja de material de arte para o próximo fim de semana. A ausência da família do meu filho pareceu triste, mas não devastadora. Eles fizeram suas escolhas, e eu fiz as minhas. Janeiro trouxe a notícia de que Miguel e Juliana estavam se separando. Manu me ligou chorando, dividida entre o alívio de que as brigas constantes parariam e a dor pelo fim do casamento de seus pais. Sei que isso soa estranho, ela disse entre lágrimas.
mas acho que eles estão em parte bravos um com o outro por terem te perdido. Como se ambos soubessem que estragaram algo importante, mas nenhum quer assumir a responsabilidade por isso. Me peguei sentindo uma pena genuína por eles. Não a pena autodestrutiva que uma vez me fez aceitar maus tratos, mas a tristeza limpa de ver as pessoas que você ama fazerem escolhas que machucam todos os envolvidos. Algumas pessoas precisam perder tudo antes de poderem reconhecer o que realmente importa, eu disse a Manu. Talvez isso ajude ambos a se tornarem pessoas melhores. Você acha que um dia terá um relacionamento normal com eles de novo? Não sei como seria o normal para nós, admiti, mas sei como é o saudável, e sempre estarei aberta a essa possibilidade. O Natal veio com presentes inesperados. Manu passou a véspera de Natal comigo, ajudando-me a pendurar luzes nas janelas do meu apartamento e me ensinando a fazer videochamadas para que pudéssemos manter um contato melhor quando ela visitasse o pai em seu novo apartamento. Na manhã de Natal, acordei e encontrei um pequeno pacote do lado de fora da minha porta sem etiqueta de entrega. Dentro havia um enfeite pintado à mão, claramente obra de Manu, com para a vovó, com amor e respeito escrito em sua caligrafia cuidadosa. Pendurei-o na pequena árvore que comprei para mim, um símbolo de crescimento e novas tradições construídas em torno de afeto genuíno em vez de obrigação. Conforme o verão se aproximava, percebi que estava vivendo de forma independente da família do meu filho há mais de um ano. O aniversário poderia ter parecido trágico uma vez, mas agora parecia um novo aniversário. A marca do meu renascimento como uma pessoa completa, em vez de alguém definido pelas necessidades e expectativas dos outros. Minhas pinturas atraíram atenção além da exposição da biblioteca. Uma pequena galeria na Vila Madalena estava interessada em mostrar alguns dos meus trabalhos, e fui contratada para pintar 3 peças para uma casa de repouso que queria criar uma atmosfera mais caseira para os residentes. Você está se tornando uma grande artista, observou Patrícia durante uma aula em março, estudando minha última peça. Uma cena vibrante de primavera com flores brotando na geada. Mais importante, você está se tornando uma grande mulher de negócios. A ideia de mim mesma como uma mulher de negócios aos 73 anos teria parecido impossível 2 anos antes. Mas eu estava aprendendo que o crescimento não tem data de validade. Com as vendas da minha arte, ganhei dinheiro suficiente para fazer uma viagem com a qual sonhava há décadas. Uma viagem para São Paulo para visitar o MASP e a Pinacoteca. Eu sempre quis ver as grandes coleções de arte pessoalmente, ficar em frente a pinturas que só conhecia de livros e cartões postais. A viagem pareceu uma peregrinação, uma celebração da mulher que me tornei e dos talentos que finalmente me permiti desenvolver. Em frente às pinturas de Tarsila do Amaral no MASP, pensei na coragem que deve ter sido necessária para uma mulher de sua geração seguir a arte a sério, confiar que sua visão importava o suficiente para compartilhar com o mundo. Eu estava me sentindo inspirada quando meu telefone tocou no jardim de esculturas do museu. O nome de Miguel na tela fez meu coração pular com velhos hábitos de esperança e ansiedade. Mãe. A voz dele soava mais baixa do que o normal, incerta de um jeito que eu não ouvia desde que ele era jovem. Olá, Miguel. Eu queria falar com você. Para pedir desculpas, na verdade. Pelo modo como as coisas aconteceram entre nós. As palavras que esperei mais de um ano para ouvir, mas elas pareciam diferentes agora. Menos essenciais para o meu bem-estar. Mais como um desenvolvimento bem-vindo do que uma necessidade desesperada finalmente sendo atendida. Eu aprecio isso, disse eu cuidadosamente. Juliana e eu temos feito terapia, tentando descobrir o que deu errado com nosso casamento. E nós dois percebemos o quão mal te tratamos. Como nos aproveitamos do seu amor e generosidade. Sentei-me em um banco no jardim de esculturas, cercada por arte e pela primavera, e ouvi meu filho reconhecer a verdade que eu finalmente parei de precisar que ele visse. A terapeuta nos ajudou a entender que estávamos repetindo padrões.
Nenhum de nós aprendeu dinâmicas familiares saudáveis enquanto crescia. Isso não desculpa o que fizemos, mas explica. O que você espera desta conversa? Perguntei gentilmente. Uma chance de reconstruir nosso relacionamento em termos melhores, disse ele. Se você estiver disposta a tentar. As palavras carregavam uma humildade genuína em vez de arrogância, uma diferença que eu talvez não tivesse reconhecido antes do meu próprio crescimento. Eu estaria aberta a isso, eu disse, mas teria que ser um relacionamento muito diferente do que tínhamos antes. Eu entendo. Você merece mais do que o tratamento que te demos. Conversamos por 30 minutos enquanto eu estava sentada naquele lindo jardim, negociando os termos de uma potencial reconciliação com o cuidado e a atenção que tais conversas mereciam. Quando voltei para casa uma semana depois, encontrei uma carta manuscrita na minha caixa de correio de Juliana. Não a correspondência calculada que iniciou toda essa jornada, mas um pedido de desculpas genuíno escrito em papel simples com uma caneta tinteiro. Ela reconheceu sua manipulação e abuso emocional. Assumiu a responsabilidade por envenenar o relacionamento de Miguel comigo e pediu meu perdão sem fazer exigências sobre o que viria a seguir. Entendo se você nunca mais puder confiar em mim, ela escreveu, mas quero que saiba que agora vejo claramente o quão errada eu estava. E estou comprometida em me tornar alguém digna do seu respeito. O perdão, eu estava aprendendo. Não exigia esquecer ou aceitar maus-tratos futuros. Significava liberar a raiva que estava envenenando minha própria paz e permanecer aberta a mudanças genuínas, mantendo limites saudáveis. A primavera se dissolveu no verão, e minha vida desenvolveu ritmos que eu nunca imaginei serem possíveis. Aulas de arte 2 vezes por semana. Cafés com Manu a cada 2 sábados. Jantares mensais com Dona Maria, Dora e 2 outras amigas que fiz no centro comunitário. Exposições em galerias onde estranhos compravam pedaços do meu coração transformados em tinta e tela. Miguel e eu começamos a nos encontrar ocasionalmente para um café, reconstruindo cuidadosamente a confiança através de pequenas interações, em vez de reconciliações dramáticas. Ele estava fazendo terapia individualmente e parecia genuinamente comprometido em entender como suas ações afetaram nosso relacionamento. Juliana permaneceu mais distante, o que pareceu apropriado dada a extensão de sua traição. Mas ela começou a me incluir nas comunicações familiares novamente e a me tratar com cortesia básica quando nossos caminhos se cruzavam. A mudança não foi perfeita ou completa, mas foi real. Eles estavam aprendendo a me ver como uma pessoa em vez de um recurso, e eu estava aprendendo a amá-los sem sacrificar meu próprio bem-estar. Manu havia crescido mais alta e confiante, seu relacionamento com ambos os pais melhorando à medida que aprendiam novas habilidades de comunicação em seus arranjos de vida separados. Ela também começou a pintar, inspirada pelo meu exemplo, e começamos a colaborar em peças que combinavam sua visão jovem com minha sabedoria duramente conquistada. Numa noite no final de julho, enquanto eu estava sentada na minha sacada pintando o pôr do sol pela 100ª vez, percebi que havia esquecido de sentir pena de mim mesma mais cedo naquele dia. A correnteza constante de tristeza que me acompanhou por anos havia se dissipado tão gradualmente que eu mal notei sua ausência. A mulher que me tornei tinha pouca semelhança com a mulher que abriu aquele pacote extraviado 18 meses antes. Aquela mulher estava presa nas expectativas dos outros, medindo seu valor pela aprovação deles, aceitando migalhas de afeto em troca de sua dignidade. Esta mulher era dona de sua própria história. Ela aprendeu a diferença entre amor e transação, entre família e disfunção, entre estar sozinha e se sentir solitária. Meu apartamento, antes uma prisão de memórias desbotadas e sonhos partidos, tornou-se um santuário cheio de cor e possibilidade. As paredes exibiam não apenas fotos de família, mas minha própria arte, evidência de uma criatividade que finalmente me permitia expressar. Minhas finanças, antes constantemente drenadas pelas emergências e manipulações de outras pessoas, haviam se estabilizado em algo que sustentava meus próprios sonhos, bem como as despesas necessárias.
Os investimentos em Bitcoin que minha irmã me deixou haviam crescido substancialmente, fornecendo uma base financeira que eu nunca esperei ter nesta fase da vida. Mas mais valiosa que o dinheiro era a paz que eu havia descoberto em viver autenticamente, fazendo escolhas baseadas em meus próprios valores, em vez das expectativas dos outros. Conforme o outono chegava novamente, marcando 2 anos completos desde que minha transformação começou, Manu me ajudou a pendurar uma nova pintura na minha sala de estar. Um autorretrato no qual eu vinha trabalhando há meses. Mostrava-me não como os outros me viam, mas como eu aprendi a me ver. Forte, capaz, digna de respeito e amor. Você parece poderosa nesta pintura, vó, observou Manu, recuando para admirar nosso trabalho. Eu me sinto poderosa, admiti, surpresa com a verdade daquelas palavras. Naquela noite, depois que Manu foi para casa e o apartamento se acalmou em um silêncio pacífico, servi-me uma taça de vinho e sentei-me à janela, observando as luzes de São Paulo piscarem como estrelas terrenas. Meu telefone mostrava chamadas perdidas de Miguel, mensagens de texto de Dona Maria sobre nossos planos de fim de semana e um e-mail da galeria sobre outra possível exposição. Pessoas que queriam se conectar comigo em vez de me explorar. Relacionamentos construídos com base no respeito mútuo em vez de obrigação unilateral. Pensei na mulher que abriu aquele pacote 2 anos atrás, desesperada por qualquer migalha de afeto familiar, disposta a aceitar maus tratos, se isso significasse não ficar sozinha. Ela acreditava que seu valor era medido por sua utilidade para os outros, que o amor exigia o sacrifício de suas próprias necessidades e dignidade. Agora eu entendia que o amor verdadeiro, o tipo que vale a pena ter, honra ambas as pessoas no relacionamento. Não pede que você se diminua para deixar os outros confortáveis. Não trata sua dor como inconveniente ou suas necessidades como irracionais. O pôr do sol daquela noite pintou o céu em tons de ouro e carmesim, cores que me lembravam as folhas de outono se soltando graciosamente, abrindo espaço para um novo crescimento. Eu havia deixado ir a família que pensei que queria, aquela que existia apenas em minha imaginação desesperada, e descoberto a família que eu realmente tinha. Manu com seu amor autêntico, Dona Maria com sua lealdade feroz, Dora e minhas outras amigas com seu cuidado genuíno. Até mesmo Miguel e Juliana, em sua lenta jornada para se tornarem pessoas melhores, faziam parte dessa nova dinâmica familiar construída na honestidade em vez da manipulação. Minha história não era de vitória sobre inimigos maus ou vingança dramática contra aqueles que me injustiçaram. Era mais silenciosa do que isso, mais profunda. A história de uma mulher que finalmente aprendeu a se valorizar o suficiente para exigir um tratamento respeitoso, que descobriu que estabelecer limites não era egoísmo, mas necessário para relacionamentos saudáveis. Ao erguer minha taça de vinho em um brinde à mulher que me tornei, pensei em outras pessoas que poderiam estar sentadas em seus próprios apartamentos esta noite, perguntando-se se merecem um tratamento melhor das pessoas que amam, questionando se suas necessidades importam o suficiente para serem defendidas. Eu queria dizer a elas o que aprendi. Você vale mais do que sua utilidade para os outros. O amor que exige que você aceite desrespeito não é amor. É transação disfarçada de afeto. Estabelecer limites não destrói relacionamentos. Cria a possibilidade de relacionamentos saudáveis. Nunca é tarde para se lembrar do seu valor. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a si mesma. As luzes da cidade brilhavam à distância, cada uma representando a história de outra pessoa. A luta de outra pessoa, a jornada de outra pessoa em direção ao autorrespeito e ao amor autêntico. Ergui minha taça mais alto, brindando não apenas a minha própria transformação, mas a possibilidade de transformação para qualquer um corajoso o suficiente para parar de aceitar menos do que merece. O reflexo na minha janela mostrava uma mulher que eu mal reconhecia de 2 anos atrás. Confiante, pacífica, cercada por evidências de uma vida vivida em seus próprios termos. Às fotos de família desbotadas se juntaram pinturas, anúncios de galerias, evidências de amizades escolhidas em vez de herdadas.
Lá fora, São Paulo zumbia com sua energia habitual. Mas dentro do meu apartamento, o silêncio parecia contentamento em vez de solidão. A solitude parecia liberdade em vez de punição. Eu tinha 74 anos e finalmente aprendi a ser feliz. A jornada não foi fácil nem rápida. Houve noites de dúvida, manhãs em que velhos hábitos de agradar os outros quase venceram os novos compromissos com o autorrespeito. Houve lágrimas e solidão, e o medo terrível de que escolher a mim mesma significaria perder todos os outros. Mas do outro lado desse medo, encontrei algo que nunca esperei. Paz. A paz profunda e duradoura que vem de viver autenticamente, de estar cercada por pessoas que veem seu valor, em vez de apenas sua utilidade. Meu filho estava aprendendo a ser uma pessoa melhor. Minha nora estava trabalhando para entender o dano que causou. Minha neta estava crescendo com modelos mais saudáveis de como o amor deveria ser. Meus amigos forneciam o tipo de aceitação incondicional que passei décadas tentando comprar dos membros da família. Mais importante, aprendi a ser minha própria amiga, minha própria defensora, minha própria fonte de validação e cuidado. O bilhete que iniciou esta jornada, os cálculos cruéis de Juliana sobre meu valor e seus planos para controlar meu futuro, agora parecia uma bênção disfarçada. Sem ver aquelas palavras, eu poderia ter continuado a aceitar o tratamento deles indefinidamente, desaparecendo lentamente no fundo da minha própria vida, até que nada restasse além de obrigação e ressentimento. Em vez disso, aquela entrega acidental me entregou a mim mesma. Ao terminar meu vinho e me preparar para dormir, olhei para o pequeno enfeite que Manu me fez, ainda pendurado na minha estante o ano todo. Para a vovó, com amor e respeito. Essas duas últimas palavras significavam tudo agora. Amor sem respeito não era amor de jeito nenhum. Eu aprendi a aceitar apenas a coisa real. O amanhã traria novas possibilidades. Outra pintura para trabalhar, um café com Dona Maria, talvez uma ligação de Miguel enquanto continuávamos nossa cuidadosa reconciliação. Uma vida cheia de escolhas feitas a partir da força em vez do desespero. Relacionamentos construídos com base no cuidado mútuo em vez da doação unilateral. Eu queria terminar perguntando algo a você, e espero que seja honesto em sua resposta. Você já viveu algo assim? Já se viu dando e dando a membros da família que pareciam vê-lo apenas como um caixa eletrônico ou uma conveniência? Já se perguntou se merece um tratamento melhor do que está recebendo? Talvez você tenha visto outra pessoa passar pelo que eu passei. Um pai, uma avó, um amigo que continua sacrificando sua dignidade por migalhas de afeto, de pessoas que deveriam amá-los incondicionalmente. Conte-me nos comentários abaixo. Compartilhe sua história. Ou compartilhe como esta história te fez sentir. Às vezes, saber que não estamos sozinhos em nossas lutas é o primeiro passo para mudá-las. E se esta história te tocou, se pareceu familiar, ou te deu esperança, ou te fez pensar em alguém em sua vida que precisa ouvir estas palavras, por favor, curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Isso me ajuda a alcançar outras pessoas que talvez precisem se lembrar de seu próprio valor. Lembre-se, nunca é tarde para se escolher. Nunca é tarde para exigir o amor e o respeito que você merece. Nunca é tarde para parar de aceitar menos do que você vale. Você importa. Suas necessidades importam. Sua dignidade importa. Nunca se esqueça disso.